Fala, galera empreendedora do Brasil, sou Mauro Benevenuto, tô de volta com mais um episódio do Pode Contar e hoje um episódio muito especial porque a gente está recebendo aqui a Hanna Silva. Olá. A Hanna, que é uma empreendedora, mentora, uma mulher da área da beleza e que vai contar pra gente aqui umas histórias legais. A gente vai conversar sobre a sua jornada empreendedora, sobre um monte de coisas interessantes nesse universo em que ela atua, que é o universo da beleza, né, Hanna? Conta pra gente um pouquinho, se apresenta, fala pra galera quem é você, o que que você faz, o que que você gosta de fazer. Então, manas. É isso aí. Meu nome é Hanna Silva, eu sou de Nova Iguaçu, tenho 23 anos. Tô na área da beleza há mais ou menos 4 anos. Eu costumo falar que tem um período que eu não levava a sério. Então, 4 anos é o período que eu levei a sério. Tá certo. Caí na área da beleza, no mundo dos cílios, de paraquedas. Eu fazia faculdade de Direito, nada a ver com a área da beleza. Caramba. E eu entrei mesmo como uma renda extra, né? Para ser algo ali só para suprir algumas necessidades, para ter um dinheirinho e conciliar com a faculdade. E hoje é o que move a minha vida, move a minha família, assim, em tudo. Não trabalho em nada diferente da área da beleza, diferente do mundo dos cílios. Meu marido também veio para essa área, minha sogra trabalha com a gente, minha família inteira, Caramba, hoje em que dia, legal. trabalha ali relacionado ao mundo dos cílios. É muito legal quando a gente empreende, tem uma jornada em que a gente faz com prazer, faz com amor, se descobre e aí acaba gerando, né, conexões Sim. e possibilidades, vem outras pessoas importantes nesse processo. E é muito engraçado, porque eu entrei na área da beleza como uma renda extra para ajudar na minha faculdade e chegou um período, quando acabou a pandemia, que eu larguei a faculdade, faltando um pouco para me formar, tranquei a faculdade para viver de cílios. Porque eu passei 2 anos ali só vivendo de cílios com a faculdade online. E assim, faculdade online eu não levava a sério. Sim, Entende? eu também não consigo. Não consegui. Então, nesse período era só atendimento. Foram 2 anos que eu me descobri. Olha que interessante, a gente tem uma coincidência aí na nossa jornada, porque eu também fiz direito e tranquei no finalzinho, antes de terminar. Assim, não consigo me imaginar. Então, assim, os cílios, eles te cativaram e Sim, te trouxeram assim, pra... Na realidade, eu entrei na área da beleza fazendo sobrancelhas. Só que uma coisa leva a outra. Eu fiz um curso, aí a professora falou pra mim assim, faz cílios também. A gente fecha um pacote, faz cílios. Aí eu fechei o pacote e fiz o curso de cílios. Meu primeiro contato não foi bom, foi bem frustrante. Fiquei assim, pensando, não vai dar certo. Só que eu resolvi continuar. E eu falo que o cílios me escolheu, não foi eu que escolhi o cílios. Porque Legal. tinha tudo pra dar errado. Só que deu certo no final. Costumo dizer que eu bati muita cabeça no início. Eu passo muito isso para as minhas alunas, né? Que no início as coisas não são fáceis. Igual uma faculdade. Você finaliza uma faculdade e você sai sem ter a prática. Sim. E não é fácil. Entrar no mercado de trabalho não é fácil. E com cílios também não é no início. Não é mil maravilhas. E para mim foi muito difícil. E é até muito que hoje eu converso com as minhas alunas e inspiro elas a continuar. Porque tudo tem um começo, tudo tem um processo. E é importante você entender esse processo. Eu passei por esse processo, é claro que no momento eu não identifiquei que era um processo. No momento eu fiquei assim, bem chateada com tudo que acontecia, não tinha uma boa execução e tudo mais. Só que hoje eu consigo entender que era necessário. Qual a característica que você acha que você teve nesse momento, né? No começo ali, não tá dando certo. Poxa, eu imagino assim, tem pessoas que às vezes idealizam... pega uma sala, compra Sim. lá o equipamento e o negócio não dá certo. E o que você acha que essa pessoa assim, tem que buscar dentro dela para poder... Assim, eu, na verdade, tentei desistir várias vezes. Eu falo que eu não desisti porque não era para desistir mesmo. Coloquei vários currículos na época, tentei buscar vários empregos. Colocações em outras áreas. Sim, recepcionista, o que fosse, eu queria trabalhar, porque não estava dando certo para mim. Para você entender melhor, não dava certo em relação à técnica, eu não tinha uma técnica boa. Então, se você não tem uma técnica boa, isso em todas as profissões, você não tem cliente. Sim. Se você não tem cliente, você não tem dinheiro. É complexo. Então, não funciona. E nessa época, onde eu não tinha tantos clientes, onde minha técnica não era legal, eu falei, cara, eu vou buscar um outro emprego. Eu vou buscar uma função ali para conseguir suprir, só que eu não achava. Aí veio pandemia. Quem é que dá emprego em plena pandemia? Não dá. Aí, nesse momento onde eu percebi que não adiantava eu buscar outros empregos porque não estava achando, não estava tendo, eu falei, cara, eu tenho uma profissão.
eu já tenho uma profissão. Mesmo Sim. que minha técnica não seja boa, é uma profissão. Eu tenho que fazer dar certo. Foi ali onde minha chave virou, onde eu entendi que eu tinha que buscar fazer dar certo. E se tinha uma coisa ruim, minha técnica não era boa, eu podia me aperfeiçoar. Melhorar. Aí eu busquei conhecimento, comecei a estudar, maratonei muito curso e fui atrás de melhorar tudo aquilo que não me deixava boa, tudo aquilo que atrasava o meu processo. Tanto na técnica quanto nas outras vertentes, né? Sim, sim. Quando você começa a empreender, você faz de tudo um pouco. Eu era a Isso. pessoa que divulgava, eu era a pessoa que varria, eu era a pessoa que fazia café, eu fazia tudo. Isso. Só que chegou uma época que eu falei, tá, eu não sou boa nisso, então eu preciso delegar. Foi onde eu comecei realmente a delegar. Minha sogra entrou nessa época, começou a ser minha recepcionista, responder às minhas clientes, porque eu não tinha como responder e atender. Eu comecei a criar conteúdo, então, na época eu fechei até uma social media. Isso que eu queria te perguntar. Nesse momento, a criação de conteúdo, ela te ajudou a expandir, ou a pelo menos se tornar mais conhecida, alcançar mais possíveis clientes? Sim. Inicialmente, eu comecei a criar conteúdo eu mesma fazendo, né? Eu pegava rios que estavam em alta, rios de dancinha, assim, coisas bem aleatórias. Interessante. Porque na minha cabeça era o quê? Eu queria números. Eu não queria conectar, eu não entendia que tinha que ter essa conexão com o público, eu só queria números. E foi o que eu fiz na época. Eu comecei a fazer tudo que era rios viral, eu fazia os rios viral. Só que chegou um momento que eu não estava conseguindo dar conta de manter o conteúdo, de atender, de fazer faculdade. Aí, nesse momento, minha sogra entrou para me ajudar nas clientes. Continuei criando conteúdo, mas mesmo assim não tinha um público-alvo. O seu conteúdo, ele tinha visualizações, mas não tinha um engajamento? Não Pode-se tinha dizer assim? engajamento, sim. Era um conteúdo meio que viral mesmo, viralizava ali porque estava numa trend. Não era algo que conectasse com o público, sabe? Eu não Entendi. tinha meu público, eu não Entendi. entendia com quem eu estava conversando. Então, eu não atraía clientes por conta A daquilo. definição do público é muito importante, né? É muito importante, porque se você não define o teu público-alvo, você fala sozinho. É basicamente isso. É o que como se acontecia você comigo. atirasse para todo lado e não acertasse ninguém. Era um momento onde as minhas caixinhas de perguntas eram vazias, aonde não tinha gente interagindo em enquete, porque eu não me conectava, eu não sabia quem eu estava querendo conectar. Na realidade, eu errava também na criação do conteúdo. Quando eu parei de fazer essas dancinhas e tudo mais, comecei a postar, por exemplo, um cílios finalizado ou o processo de como faz um cílios, eu achava que eu estava atraindo clientes com aquele conteúdo, mas na verdade, quem se atraía por aquilo eram profissionais. Então, mais uma vez, eu errei em quem eu estava. Mais uma necessidade de virada de chave. Sim, foi onde eu entendi. Eu falei, cara, eu tô trazendo muita profissional para dentro. Então, por que eu não posso vender alguma coisa para essas profissionais? Foi basicamente essa virada que eu tive. Nossa, quando a conversa é boa, a gente até adianta os tópicos aqui. Eu tenho um roteiro aqui para seguir que eu escrevi mais ou menos, mas é muito legal isso que você falou. E eu quero pegar aqui e destacar algumas coisas. A primeira delas, o empreendedor quando começa, ele tem que saber não só a técnica, mas ele tem que saber um pouco de tudo. Na verdade, até Sim. depois, mas no começo especialmente porque é ele que coloca a mão na massa. E eu falo muito isso aqui para os empreendedores. Às vezes a gente desanima porque tem que fazer o que você falou. Tem que fazer o café, tem que varrer, Sim. tem que atender, tem que responder Tem o gestão, WhatsApp, tem- tem que produzir conteúdo, tem que pagar as contas. E isso tudo fica em cima de uma pessoa só. Mas o que eu tenho para te dizer, isso é normal, faz parte da caminhada empreendedora. É um começo. Nesse momento você tem que ter persistência, resiliência, apoio, né? Apoio Sim. também é importante. Eu tive muito apoio, assim. Isso é muito importante. Me ajudou muito. Meu esposo mesmo, eu entrei na área da beleza porque ele queria que eu fizesse alguma coisa para desocupar. Porque na época que eu estava desempregada, eu tive muitas crises de ansiedade, muitas crises. Era assim, todos os dias acordando 3 horas da manhã sem conseguir dormir, aí ele me acalmava. Foi um momento muito difícil para mim, Imagino. porque eu tenho 23 anos, sou nova, mas eu trabalho desde os 15 anos. Eu sempre fui a pessoa que estava fazendo algo, eu nunca fiquei parada. E eu fiquei desempregada durante 6 meses. Então, assim, nesse período eu desempregada, eu tava surtando. A palavra é essa. Eu Eu imagino. estava surtando. E ele falava pra mim assim, faz um curso de inglês, faz um curso pra você ocupar, meio que Pra tipo ocupar assim... a mente, né? Vai ocupar a mente, cara. E
foi, assim, um pontapé muito importante para mim. Eu precisei ter essa pessoa para falar para mim, começa a fazer algo. E foi por ele que eu comecei a fazer E começar, cursos. às vezes a gente fica esperando algo acontecer para começar. Sim. Eu vou esperar tal coisa, porque eu não tô preparado, mas começar, dá o primeiro, você só dá o segundo passo, você dá o primeiro. É exatamente isso. Então, assim, é muito importante isso. Comece. É melhor feito do que perfeito. Sim. Comece e se aperfeiçoe. Mas me conta uma coisa aqui. Aí você aprendeu a técnica e aí você trabalhava em algum lugar? Você era CLT, empregada, autônoma? Você já decidiu, então, que você ia aplicar esse conhecimento no seu negócio, diretamente? Então, eu aprendi a técnica, comecei a fazer cílios, começou a fluir as coisas. E eu, nesse momento, meu estúdio era na minha casa. Eu tive 2 estúdios e 2 estúdios dentro de casa. Até eu sair para um estúdio que eu tenho hoje em dia, que eu tinha hoje em dia. Então, assim, o primeiro espaço era em um quarto. Eu tinha um quarto vazio na minha casa. Eu fechei esse quarto, botei uma maca e comecei a atender. Legal. Antes da maca, eu ia a domicílio. Tem até algumas histórias, assim, que meu sogro, ele não é daqui, ele é de Minas, ele não é do Rio, não conhece nada aqui. E na época do domicílio, ele me levava para os lugares. Já teve dias de ele subindo favela comigo, subindo comunidade comigo para fazer cílio, fazer sobrancelha, porque ele também não conhecia, eu também não conhecia, e pela preocupação ele me levava e me esperava. E nessa fase do domicílio foi bem difícil, porque o atendimento a domicílio é muito difícil. É muito difícil, mas é um começo, me ajudou. Depois do domicílio, eu juntei um dinheirinho. Não foi um dinheiro suficiente para comprar minha maca, comprar minhas coisas. Meu esposo, mais uma vez, me ajudou contra a minha vontade, porque, por mim, na época, eu falava assim, eu vou esperar eu ter. Eu consegui conquistar e eu consegui comprar sozinha. É até mesmo aquela coisa de você ser muito independente. Eu sempre fui muito independente, eu nunca dependi de ninguém. Então, ele me ajudar nessa época era difícil, porque eu não queria aceitar ajuda. Aí eu aceitei a ajuda, ele comprou a maca, compramos a maca juntos, comprei a maca, comprei um mocho e botei nesse quarto. Só que aí nessa casa, nem banheiro tinha pra pessoa usar, a pessoa tinha que ir no banheiro do meu quarto. Então foi uma época difícil também, até mesmo para trazer as pessoas para dentro, para trazer uma experiência. Porque querendo ou não, você faz uma extensão de cílios, você faz uma sobrancelha, você quer viver a experiência. Você não quer deitar num lugar, levantar e ir embora, tem que ter um conforto. Chegou nesse momento, se mudamos de casa. Isso em pleno dezembro. Dezembro, na área da beleza, é onde bomba. É a época boa, né? É a época boa. Só que eu me mudei dia 22 de dezembro. Nossa. Saí desse estúdio, que era essa na minha casa. Essa semana aí, do dia 20 Sim, até, deve foi ser excelente. Literalmente, dia 22 que eu me mudei e perdi clientes. E já eram poucos. As que eu tinha, eu perdi. Não fui para um lugar tão longe, foi um lugar próximo. Saí de Nilópolis para Nova Iguaçu. Mas aquele público que eu tinha naquela época não era um público que me acompanharia, sabe? Porque meu trabalho não tinha diferencial, era técnica por técnica. Então, não me acompanharam. Fui para esse novo espaço em dezembro, não consegui atender. Montei novamente na minha casa, só que dessa vez na sala da minha casa. É o que eu falo, quer começar? Comece da forma que dá. Porque eu comecei na sala da minha casa. Montei ali na sala, não tinha sala na minha casa. Falei, não precisa ter sala, preciso de um quarto. O quarto, a cozinha para fazer a comida, o quarto para dormir. Foi o que eu pensei. Fechei a sala e comecei. E foi nessa sala, na sala da minha casa, que assim, eu conquistei muitas clientes, eu conquistei autoridade, me tornei referência e comecei com as minhas mentorias, comecei a ministrar curso, inclusive cursos presenciais. Eu já lotei a sala da minha casa com 10 alunos no presencial. E foi ali, foi meu começo, assim, foi aonde tudo começou realmente a funcionar, onde as coisas começaram a fluir. Olha, parabéns, é um desafio, mas eu acho que empreender é isso. Sim. E a sua história certamente vai inspirar muita gente que está assistindo a gente aqui. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que têm a técnica, que têm o sonho de fazer, mas ficam sempre esperando que algo aconteça para que ela possa colocar aquilo em prática. Eu tenho muitas alunas, assim, que falam, ai, Hanna, mas o meu estúdio não é luxuoso. Ai, eu preciso ir para centro de cidade. Eu falo, cara, você pode começar onde você tem. E assim começou, então, a sua jornada. Já empreendedora, começou a sua jornada de mentora, vamos dizer assim. Chegou um momento na criação do conteúdo, que eu postando bastante lá no Instagram, que eu percebi que tinha muitas profissionais. E que ao invés das pessoas perguntarem assim, qual horário você tem disponível? Tem horário tal dia? As pessoas me perguntavam, qual marca de cílios você usa? Qual pinça você está usando? Qual é essa técnica?
E isso me despertou o seguinte: se estão me perguntando, é porque me enxergam como referência. E eu posso ensinar qual é a pinça que eu uso, eu posso ensinar qual é o fio que eu uso. E isso já me despertou ali. Tá, eu consigo ensinar. E eu continuei postando mais. Eu percebi que foto de olho atraía profissionais. Eu comecei a postar muita foto de procedimento, comecei a postar muito vídeo. E isso foi sempre atraindo mais pessoas ali pra dentro. Eu lembro que foi em dezembro, não lembro exatamente qual ano. Eu comprei uma mentoria. E essa mentoria era uma mentoria, assim, em que me ensinava uma técnica específica. Eu fiz essa mentoria já sabendo sobre essa técnica, porque eu já fazia, mas para me aperfeiçoar. E dentro daquele grupo, eu vi uma oportunidade muito boa, que eu falei assim, cara, se essa pessoa fez essa mentoria, eu consigo fazer também. Sim. Eu sei ensinar isso, por que eu não estou ensinando dessa mesma forma? Foi onde me despertou de criar o meu. Passou dezembro, eu lembro que eu falei que meu marido, nessa época, ele ainda trabalhava como dentista, porque ele saiu da profissão dele para trabalhar comigo. Caramba. E ele falou para mim assim, amor, curso online é golpe. Porque antes da pandemia, a gente não ouvia falar sobre curso online, né? Sim. Ele falou, esse negócio é golpe, esse negócio não dá certo não, mas tipo assim, vai, faz. Eu falei, janeiro, vou começar. Chegou janeiro, eu fiz um ensaio profissional, foi meu primeiro ensaio profissional, que eu falei, preciso ter uma imagem legal, porque eu tenho que olhar no meu Instagram e falar assim, tá, essa daqui é uma pessoa que consegue me passar conteúdo. Passa autoridade. Eu tenho que passar autoridade. E é muito importante investir na tua imagem pessoal, que foi o que eu fiz. Depois, eu comecei a produzir mais ainda sobre essa técnica. E todo mundo ficava assim, nossa, mas tá durando tanto. Nossa, mas que volume. Que legal. E a partir de então, eu abri minha primeira turma. Eu lembro que a primeira turma que eu abri de mentoria, que assim, hoje em dia eu entendo que não é exatamente uma mentoria, que eu fiz mais uma consultoria, mais um curso, mas na época eu usava o nome como mentoria. Eu botei 30 pessoas pra dentro. E foi em Instagram privado. A pessoa tinha que me chamar no WhatsApp, fechar comigo, fazer o Pix ou no cartão de crédito. Aí eu ia, liberava o link de um Instagram privado para ela assistir o conteúdo que estava lá dentro. Eu fazia várias lives dentro desse Instagram privado e a pessoa comprava ali dentro. Caramba, que interessante! Eu lembro que foi, se eu não me engano, a primeira vez ou a segunda. Foi a primeira vez, eu fiz 3 mil a mais no faturamento. E eu falei pro meu marido, cara, eu fiz 3 mil a mais, eu consigo fazer mais. E foi me despertando a vontade, porque assim... Mas olha que criatividade. Eu nunca tinha ouvido falar que alguém fez dessa forma. Fechei o Instagram. E nisso eu ganhei muito dinheiro, assim. Eu faturei muito, porque eu não fiz só uma turma. E na época eu acho que eu fiz 7 turmas. Eu fiz 7 turmas da mesma forma. E sempre escalando, sempre escalando. Até que eu tava faturando muito mais com os cursos online do que com atendimento. Foi até na época que eu fiz uma brincadeirinha com meu marido, que eu falava todos os dias assim. Ele chegava da clínica, né? Ele recebia diária. E eu perguntava pra ele, quanto que você ganhou hoje? Aí ele, ganhei tanto. Eu ganhei tanto. Tipo, quando eu estiver ganhando muito mais que você vai sair. Eu ficava assim pra ele. E chegou essa fase, que a gente tava ganhando muito mais com o meu. Eu tava precisando de muito mais ajuda. Minha sogra não tava dando conta de tudo, de responder todo mundo. Que ele foi e entrou. Aí ele... ficou um tempo ali me ajudando, ele já chegava do serviço me ajudando a responder as pessoas, me ajudando a vender, porque não dá pra vender e conversar ao mesmo tempo. E depois de um tempo ele pegou e saiu do trabalho para começar realmente nessa jornada comigo. Foi onde a gente começou a entender sobre lançamento, começamos a entender sobre cursos, começamos a entender sobre como era realmente a criação de conteúdo, tráfego pago. Foi onde a gente foi se aperfeiçoando, comprando vários cursos e investindo mesmo. Que legal. Nossa. Eu acho que assim... Essa tua predisposição a fazer algo diferente, né, a realmente buscar soluções criativas, porque você faz um Instagram privado. A economia e a praticidade Sim. que isso te traz para você produzir conteúdo é fantástica. Eu não pagava taxa de plataforma, não pagava nada, tudo era lucro. E assim, é algo realmente muito interessante de se pensar. E... ter essa ideia certamente também te ajudou a projetar coisas maiores. Hoje, você faz atendimento ainda ou você hoje é só mentora? Eu não atendo mais. Assim, ano passado, a minha mentalidade era atender e continuar com os cursos. Aí eu engravidei. Então, a partir do momento que eu engravidei, eu falei, cara, eu não consigo mais estar na maca. E a maca consome. Chega um momento que não dá para você estar na maca, você tá criando conteúdo, você tá palestrando, não tem como. Chegou um momento onde eu tinha muitas palestras assim no mês que eu não dava conta de atender. As minhas clientes, às vezes, eu ficava, tipo, quase um mês sem atender as minhas clientes, porque eu não conseguia dar conta. Aí, com a gestação, foi meio que um impulso. Eu falei, tá,
Agora, eu estando grávida, não tem como mais. Conversei com as minhas clientes e fui parando aos poucos. Agora, dezembro, eu estava grávida ainda com 8 meses, basicamente. Eu ainda queria ir pra maca. Tava naquela loucura. Ai, tô sentindo falta da maca, porque dezembro é muito bom. Só que não tinha como. E foi bom pra mim ter ficado afastada esse tempo. Que foi meio que um gancho para as pessoas entenderem que eu não ia voltar a atender. Perfeito. E hoje em dia eu já não atendo Aí mais. você tem uma equipe que atende. Sim, tenho estúdio com atendimento, agora não mais a equipe. É até um projeto que eu tô pra frente, a gente tá mudando a nossa empresa. Hoje eu não tenho mais a equipe em atendimentos, sabe? A nossa empresa agora, a nossa equipe é toda voltada para os nossos lançamentos, é toda voltada para curso. É uma mudança que a gente tá fazendo nesse momento. Entendi. E assim, pra mim, eu tô numa fase que eu acho que essa é a melhor fase de toda a minha empresa. Eu me sinto, assim, realmente realizada. Eu não me sinto sobrecarregada. Porque quando você está atendendo, quando você está gerenciando, quando você está lançando, quando você está mentorando, quando você está fazendo tudo ao mesmo tempo, acaba que alguma esgota. Coisa deixa ali a desejar, sabe? E agora eu consigo me concentrar naquilo que eu realmente quero, que é isso aqui. É estar no online, é estar com os meus cursos, é estar com meus cursos presenciais, com os eventos. É o que eu estou conseguindo me dedicar agora. E me dedicar também à minha família. Que hoje a minha prioridade mudou. Eu ia te perguntar isso. Como é que é conciliar isso agora? Você tem uma neném de 2 meses. Sim. Qual é o nome dela? Ayana. Famosa Baby Led. Assim, conciliar tem sido desafiador. Essa é realmente a palavra, porque é muito novo. É algo diferente. Tem dias que eu organizo a minha vida toda de uma forma e ela simplesmente acorda de outra forma. Então, acaba que as coisas não andam da forma que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, pela minha flexibilidade que o meu trabalho me proporciona, eu consigo sempre encaixar. Hoje eu trabalho de casa, eu tenho um escritório, eu trabalho em casa, meu marido também. Então, é o dia inteiro, eu, ele e ela. Momento que ele tá resolvendo alguma coisa, eu tô com ela. Momento que eu tô nas minhas mentorias, que eu tô nas minhas lives no Zoom, que eu tô produzindo conteúdo, é ele com ela. Então, é o que a gente tem feito para conciliar. Cheguei a ministrar curso presencial, ela tava com 1 mês e pouco. Aí ele ficou o dia inteiro com ela, eu fui na hora do almoço, amamentei, voltei. E assim, tem sido realmente desafiador, é uma nova rotina. Mas pelo estado da minha empresa hoje, eu tenho conseguido encaixar. Eu acho que se eu estivesse na maca, por exemplo... seria talvez muito mais difícil, né? Eu não conseguiria tanto, porque você imagina. Eu com uma neném, eu atendendo, eu produzindo conteúdos, eu com os cursos, não, então... Realmente ia ser muito complicado. Não ia dar para dar conta de tudo, sabe? E assim, essa rede então é muito importante para você, né? De apoio. Sim. Né? Você tem seu esposo, sua família ali no dia a dia, mas também tem outras pessoas, né? Tem, sua equipe. sim. Nós trabalhamos juntos, então no momento que eu tô com ela, ele tá e vice-versa. Mas eu tenho minha sogra, eu tenho minha mãe, eu tenho pessoas bem perto de mim. Assim, a rede de apoio me ajuda muito, muito, muito. Inclusive, nós estávamos em lançamento agora, quarta-feira passada, e tava eu e ele lá em lançamento, live 8 horas da noite, 9 horas da noite, minha sogra e meu sogro com ela. Assim como no outro dia, minha mãe tava com ela. Então, é muito bom, sabe? É muito importante, tem sido muito importante. Eu sou muito grata a isso, assim, a todos que me ajudam. Isso é muito legal, isso é muito importante. E nessa sua jornada também teve, assim, algum parceiro, alguém que de alguma outra área que somou, que agregou e que foi importante para você nessa caminhada? Assim, tive algumas parcerias, mas não parceiras dentro do negócio, sabe? Parcerias, assim, de trocar insights, parcerias de conversar. Eu tive muitas pessoas que se tornaram amigas dentro da área, como, por exemplo, a Paty. Entendi. A Paty começou como uma parceria. Na época, minha parceria com a Paty era para mim trazer clientes. Quando eu conheci a Paty, ela já tinha um salão, ela estava estabilizada. E eu não tinha cliente. Então, eu fui atrás dela. Eu falei, mana, bora fazer uns cílios para as suas clientes verem os cílios e quererem fazer também. Legal. Então, inicialmente... A Paty é a Paty Couto, tá, gente? Que já gravou um episódio aqui com a gente. Inicialmente, a minha parceria com ela começou assim. E hoje em dia, nós somos parceiras além disso. Assim, a gente ajuda ela em relação a lançamentos e tudo mais, cursos. A gente está em uma outra... em outro tipo de parceria, não voltadas para clientes. Teve uma outra amiga minha também que me ajudou muito, que é a Tati, que virou minha amiga mesmo, assim, pessoal. E eu tive, olha como a gente esquece das coisas. Eu tive uma amiga que trabalhou comigo no meu primeiro estúdio dentro da minha casa. Ela é fisioterapeuta e esteticista, ela precisava, né, de um lugar para atender as clientes dela. A gente morava no mesmo condomínio. E eu resolvi alugar um espaço dentro da minha casa alugada para essa pessoa atender,
que é a Renata. Então, eu aluguei dentro da minha casa alugada um espaço ali, só o espaço da maca dela dentro do meu estúdio, porque mesmo sendo na minha casa, eu não lidava da forma de tipo, ai, eu atendo em casa. Não, meu estúdio é na minha casa. Tem que começar desde pequenininho a ter mentalidade de grande. Sim. Isso é uma coisa que eu também sempre falo muito. Não é porque você às vezes está como você esteve dentro da sua casa, mas é o seu lugar de trabalho, é o lugar onde você atende os seus clientes, onde você proporciona para eles uma experiência. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Essa mentalidade ajuda a gente a chegar mais rápido. Ajuda, e às vezes eu recebo muitas mensagens assim de pessoas desesperadas, né, na área, falando, Rani, eu não consigo cliente porque é na minha casa, eu não consigo cliente porque é dentro da minha casa, as pessoas dão prioridade. E assim, a realidade não é que você não consegue cliente porque é dentro dessa casa, é porque você não se posiciona como uma profissional que tem, sim, um estúdio dentro de casa, que era o que eu fazia. As pessoas entravam em contato comigo, eu não falava que, tipo, o meu estúdio é na minha casa. Não, eu passava o endereço do meu estúdio. Esse aqui é o endereço do estúdio Hanna Silva. A pessoa chegava, aqui é um condomínio residencial, pode entrar. Era assim que eu lidava. Eu me posicionava como dona de um estúdio e não como uma pessoa que atende no cantinho da sala. Perfeito. E isso diz muito sobre o resultado final, sobre a clientela, sobre o faturamento. Diz muito, é o teu posicionamento. Você tem que se posicionar como uma profissional. E não é se posicionar como uma profissional, vestir um terno, um blazer, não. É no primeiro contato com o cliente. Ela tem que sentir essa firmeza de que você é a profissional ideal para fazer o procedimento dela. Para realizar aqueles cílios. Ela tem que sentir isso. E era o que eu fazia muito. Eu costumo falar aqui que empreender, por mais que tenha diversas áreas de atuação, né? Você tá no ramo dos cílios, estive aqui com um fisioterapeuta, com a Paty, que é de cabelos e tal, mas empreender, independente da área, é um desafio que tem muitas coisas em comum, né? Que é você ter sempre criatividade, persistência, buscar soluções e ter essa mentalidade. A mentalidade de que, independente de onde você está atendendo ou de como é a sua técnica, você sempre se posicionar mostrando autoridade, credibilidade. Quantas vezes eu na minha área... É claro, você não vai mentir, não é essa a questão. Sim. Mas é você agir com um pensamento... de evolução mesmo, né? Quantas vezes um cliente me perguntava alguma coisa no meu começo que eu não sabia responder exatamente aquilo que ele me perguntou. E aí eu não falava assim, não sei. Eu falava, bom, veja bem, tem essa vertente aqui, essa daqui, mas é um assunto um pouco polêmico, eu vou dar uma estudada e te volto com uma resposta mais definitiva, uma resposta mais completa, né? Quantas vezes me perguntaram assim, você atende o nicho, sei lá, você atende loja de material de construção? Atendo, sabia nada sobre. Mas atendo. Gente, daqui, de onde eu tô até eu chegar em casa, eu aprendo tudo sobre aquilo ali. Basta você buscar o conhecimento, estudar e se dedicar. É aquela questão que falam muito, né? Que antes de você realmente ser aquela pessoa que você almeja, você tem que parecer ser. Então, é realmente isso. Inclusive, no meu primeiro curso, nessa primeira mentoria que eu lancei a mentoria sem ter nada gravado. Eu sabia fazer, mas eu não tinha aquilo ali ainda, mas eu vi a necessidade. Eu falei, quer saber? Eu vou lançar e vou abrir ao vivo. Para você ter uma ideia, eu nunca tinha feito live, você acredita? Acredito. Nunca tinha feito live e abri a primeira turma ali de mentoria no Instagram privado. Fiz lives com elas de conteúdo. Aquela live ficou salva para quem comprou e depois eu continuei vendendo aquelas lives salvas. Eu não tinha ainda, mas eu sabia. Mas eu tinha coragem, eu comecei a fazer. É um começo. Coragem. Você falou uma coisa importante. É necessário, né? Eu falo que a coragem é quem tira o medo da nossa vida. Ter medo é normal. Sim. Mas tem aquela frase que fala assim, se deu medo, vai com medo. É exatamente isso, vai eu falo com medo muito mesmo. isso. Isso é importante. Isso é ter coragem. A coragem não é a ausência do medo. É você lidar com ele e fazer com que ele seja até um potencializador das suas ações. Sim. Então, essa mentalidade ela vai certamente ajudar você, empreendedor, a colocar o teu negócio em prática, a crescer, evoluir, escalar e muitas vezes sem saber, né, direito o que eu vou fazer depois que eu vender. Mas se você tem o conhecimento, se você tem a técnica, você vai conseguir aplicar e fazer aquilo ali acontecer certamente. Tem uma
forma específica que você tem de aplicar o seu conhecimento? Sim. Então, relacionado à minha técnica, a minha grande dor na época que eu quis desistir era meu tempo de procedimento. Eu demorava 5, 6 horas para fazer uns cílios. Assim. Nossa, então você fazia 2 por dia e acabou. E quando era 2 por dia, entende? Já teve épocas, eu falo que minha sogra foi minha maior cobaia, tá? Assim, tenham cobaias na vida de vocês. Porque eu lembro claramente, ele saiu para trabalhar de manhã, deu meio-dia, a gente almoçou, falou, vamos fazer os cílios. Subimos para fazer os cílios. Deu 5 horas, 6 horas, não tinha saído do primeiro olho. Caramba! E ela, nesse momento, foi uma pessoa essencial pra mim, que ela falou assim, Hannah, respira, não tem problema. Ela, literalmente, pegou a mãozinha dela e falou assim, ó, calma, respira, para aí um pouquinho, amanhã a gente termina. Porque eu tava tremendo, tava chorando, já tinha dado aquele momento de estourar da crise. Um olho feito e o outro sem fazer. Ela ficou com o olho sim, o olho... E assim, até eu querer voltar a fazer o outro olho, não foi no dia seguinte não, tá? Eu fiquei uns dias porque eu fiquei travada. Aquilo ali me deixou com muito medo, com muita insegurança. E foi onde eu pensei, como que eu vou atender cliente? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou viver a promessa da empreendedora? Porque a promessa de você empreender é aquilo, né? Faça seus próprios horários, ganhe dinheiro pra você. Como é que eu vou viver isso se eu não tô conseguindo fazer uns cílios? É, verdade. Foi basicamente isso. E a minha técnica hoje, ela ensina a entregar uns cílios mais rápido, em até 1 hora ou no melhor tempo para a pessoa. E esse diferencial da minha técnica toca na dor de muitas alunas, porque era minha dor também. De não conseguir atender, ou de se você atender 3 clientes por dia a cada 3, 4 horas, não ter tempo para usufruir daquilo que você faz. Porque às vezes você consegue clientes, você consegue atender 3 clientes por dia a cada 3, 4 horas. Mas você começa a trabalhar 8 da noite e termina 9. Que vida é essa? Cadê a liberdade de empreender? Entende? E a minha técnica hoje, que é o que eu vendo, que é o meu curso, que é o Agiliza Lash, ensina a entregar uns cílios mais rápido. Agiliza Lash. Agiliza Lash, é a minha marca. Que ensina a entregar uns cílios mais rápido, assim. Ensina você realmente a viver de cílios e não sobreviver. Porque acaba que quando você está muito tempo na maca, você sobrevive. Você não desfruta de nada, você não consegue ter liberdade de horários, você não consegue ter um faturamento maior, não consegue ter a qualidade de vida. Porque não tem como escalar. Não tem. Se você levar tanto tempo para fazer um único procedimento, você não consegue escalar aquilo. Além de não conseguir escalar, você não consegue cuidar das outras partes da tua empresa. Sim. Porque você não consegue fazer gestão, você não consegue administrar, você não consegue postar, automaticamente você não atrai clientes novos. Então é todo um ciclo, sabe? É um ciclo que não flui, você fica ali estagnada. E é onde muitos profissionais desistem por conta disso. Eu tenho alunas que desistiram e que voltaram quando entraram pro curso, que me conheceram ali no lançamento e falaram assim, Hannah, eu tô voltando agora, porque eu passei pela mesma coisa e eu parei, e agora eu vejo solução. Porque realmente o Agiliza Lash eu trato como uma solução. É a solução da Lash que demora. Legal. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Porque além de você poder ensinar isso de uma maneira que as pessoas realmente vejam como um diferencial na vida delas, Sim. Você multiplica esse atendimento, multiplica essa forma de trabalhar e faz com que todos os profissionais que vêm até você possam de verdade ter mais liberdade. Sim. E ter mais possibilidade de ter sucesso nos seus negócios. Sim, eu falo que não é somente agilizar por status, né? Não é somente, faça um cílios rápido. Não, é você viver de cílios rápido. É você realmente viver de cílios. Porque quando você não tem essa liberdade, essa flexibilidade, você não vive, você sobrevive. E é realmente isso que o Agiliza Lash traz. Semana passada eu conversei com uma aluna em live e ela me contando que ela não tinha dinheiro para fazer o curso. Ela assistiu as 3 lives de lançamento e ela só tinha o dinheiro do aluguel. Ela pegou o dinheiro do aluguel da casa dela, pagou o curso, entrou pro curso e em 2 dias, eu lembro claramente, ela foi uma aluna que maratonou conteúdo, tem mais de 100 aulas gravadas, ela maratonou conteúdo. Em 2 dias ela estava no meu direct me mandando que ela saiu de 4 horas para 1h20. É uma mudança muito significativa. Coisa que eu demorei quase 2 anos para ter essa mudança. Eu não saí de 5 horas para 1 hora de um mês para o outro. Eu demorei um tempo. Eu saí de 5 horas, fui para 3, de 3 eu fui para 2h30, estagnei 2h30, de 2h30 fui para 2. Então não foi rápido. O meu caminho que eu demorei quase 2 anos para percorrer, essa aluna demorou 2 dias. E as pessoas que estão acostumadas a fazer o atendimento com muito mais tempo,
Quando elas te conhecem o método, qual que é a reação dessas pessoas? É bem polêmico. É bem polêmico. No início, quando eu comecei a falar sobre agilidade no meio, eu fui muito julgada. Isso que eu ia falar, tem hater também. Muito, todos os dias. Gente que fala assim, mas não é possível. Não, sim, assim, fui muito julgada, porque existem outras formas de fazer cílios que não são corretas. Por exemplo, o famoso tufinho, que quem é leste conhece, que não entrega o resultado que promete, não é saudável para o fio e que é rápido. Então, quando eu comecei a falar sobre agilidade, todo mundo, mas essa menina não isola, essa menina não faz isolamento, que é algo importante para ter um cílios de qualidade. Essa menina tá botando tufo, tá cheia de cola. Então, o pessoal jogava assim ao vento, sabe? Fui bastante atacada. Só que chegou um momento que todo mundo começou a realmente colher os benefícios. Eu lembro claramente, tem pessoas que atacaram e que hoje em dia fazem a mesma coisa. Isso significa que o método é comprovado. E funciona. Que funciona. Hoje em dia, no mercado agora, ao invés de ter pessoas que... Continua tendo ataques, tá? Tem pessoas que falam mal, e isso vai acontecer sempre. Vai ter. Mas existem muito mais pessoas que falam sobre um cílios rápido. Eu falo que quando eu entrei nesse mundo era mato. Agora todo... Quando você chegou era tudo mato. Era tudo mato, não tinha. Tanto que eu procurei cursos de agilidade, tá? Na minha época que eu estava quase desistindo, eu procurei cursos e todos os mentores falavam assim para mim: cílios rápido é só com tempo. Quer fazer cílios rápido? Espera tempo de profissão. Conforme você for adquirindo anos, desenvolvendo, você vai ser mais rápida. Só que não. Desenvolvi, passei anos e anos, continuei lenta. Eu falei, cara, não é isso. Tava me faltando alguma coisa. E muitas das vezes, na época, eu ouvi o seguinte: quer fazer cílios rápido? Faz tufo. Fio a fio demora. Só que não precisa demorar. Tem método para ser um cílios mais rápido, que é o que eu ensino e hoje em dia é comprovado. Hoje em dia todo mundo quer falar sobre agilidade porque funciona. Deixa eu te fazer uma pergunta de uma pessoa ignorante, né? Nunca fiz cílios, acho que eu nunca vou fazer. Mas como é que funciona? É um fio que vai colando um por um? Um por um. A técnica correta é feita com isolamento. Onde é entre cílios da pessoa que ela já tem? É em cima dos cílios que a pessoa tem. É fio por fio. A gente isola com uma pinça, são 2 pinças. Isola com uma pinça e acopla com a outra, em cima do fio natural da pessoa. Entendi. Tanto que a técnica incorreta, ela é feita sem isolamento. As pessoas colocam ali cílios em cima de todos os cílios, sabe? Sem isolar. Isso afeta o ciclo de crescimento. A pessoa, às vezes, fica com cílios danificado, dá vários buracos, causa irritações. Tem vários problemas que acontecem quando tem a falta de isolamento. Então, o Agiliza Lash, ele ensina a pessoa a fazer do jeito correto. Sim. Com o isolamento. Exatamente. Fio a fio, e direitinho e no tempo... No tempo correto, no tempo de rápido. 1 hora. Eu ensino a fazer em 1 hora, tá? Só que Os 2 olhos. Os 2 olhos. Eu faço 30 minutos cada olho. E eu faço e mostro. Acho que o mais louco na época, quando teve o boom, foi porque eu abria a live e mostrava. Falei, tá, estão duvidando que eu faço? Então vou mostrar que eu faço. Toda live que eu fazia, eu mostrava ali ao vivo com o cronômetro do lado. Tanto que a minha marca, a gente sempre tá com o cronômetro do lado. Quando você falou que ia colocar o cronômetro, eu falei assim, eu uso cronômetro. Do lado ali mostrando fio por fio. A Agiliza Lash ensina a entregar um cílios de qualidade em até 1 hora, com isolamento, com uma retenção. A retenção é durabilidade. Porque também quando eu comecei falavam assim, tá fazendo em 1 hora, mas vai sair em 2 dias. Não, dura 30 dias. É uma retenção comprovada. Os meus clientes ficam com cílios durante 30 dias e voltam para fazer uma nova colocação. Então o método funciona. Os cílios que são colocados são naturais? Não, é sintético? Cílios sintéticos. É um tipo de plástico, um tipo de termoplástico que a gente coloca em cima do fio natural. O nosso cílios natural tem um ciclo de crescimento, igual o cabelo. Ele cresce e cai. Então ele vai crescendo. E o pessoal pega até e faz aquele negócio do dedinho. Sim. Ele cresce e empurra o fio sintético. Chega um momento que ele cai. Aí nasce o novo. Interessante. Por isso que tem que fazer manutenção. Por isso que os clientes voltam para fazer a manutenção, para tirar esses fios crescidos. Porque quando o fio natural cai, aquele sintético que está colado nele cai junto. Cai junto. É isso. E aí a pessoa tem que voltar. Tem que voltar. Aí se ela tem... Eu costumo dizer que reter um cliente é muito mais importante do que conquistar um cliente novo. Eu também falo muito sobre isso, que é a fidelização. Muitas querem captar novas clientes, mas esquecem da fidelização. Exato. Porque o cliente que já é seu... É uma conquista Sim, sua. O cliente que é seu te traz novos clientes, porque ele confia no seu trabalho. Eu falo muito que a fidelização, o primeiro ponto para você fidelizar é ter uma boa técnica.
Ai, Hanna, mas tem que botar cafezinho, experiência. Tem, beleza. Mas o primeiro ponto é ter uma boa técnica. A cliente, ela pode te amar. Ela ama o cappuccino que você dá pra ela ama o chocolatezinho. Mas se ela paga num cílios hoje e amanhã ele cai, ela não volta. Não volta. Não volta. Até porque cílios é investimento. Eu costumo dizer que a pessoa que coloca cílios, a pessoa que faz uma sobrancelha, a pessoa que faz um mega no cabelo, ela tá investindo nela. É um investimento. E o que você faz quando o investimento não dá retorno? Mais um ponto comum a todas as áreas do empreendedorismo. No meu negócio também é assim. Se nós não entregarmos um serviço de excelência, se você não entrega a melhor técnica, o melhor produto, aquilo que você faz com dedicação, não adianta você querer proporcionar experiências diferenciadas para o seu cliente. Ele vai amar o café que você faz, ele vai gostar da conversa que você tem, ele vai falar assim, poxa, é tão legal, o ambiente lá é tão legal, mas o serviço que ele me entregou é ruim. Cadê o resultado? Ele não vai voltar por causa da excelência, ele não vai voltar por causa da experiência, aliás. É exatamente ele vai isso. voltar por quê? Porque ele encontrou alguém que entrega aquilo que ele procura, aquilo que ele precisa, aquilo que ele merece e que tem diferenciais. E aí, na hora que ele encontrar um outro profissional que seja tão excelente quanto você, aí a experiência faz a diferença. Sim. Aí ele vai falar, poxa, mas lá na Hanna é bem mais legal, cara. Eu gosto muito de ir lá. Porque foi além da técnica. Porque foi além da técnica. Não é só a técnica. Mas a técnica é a base. É a base, fundamental. é a base. No mundo leste, principalmente, teve uma época que todo mundo falava muito sobre o cappuccino com Nutella e tudo mais. Que aquilo ali iria fidelizar. E não, cara, não fideliza. Aquilo ali é uma experiência. Se você não tem a base, que é a técnica boa, não funciona. E também não adianta também ter a técnica boa e não ter uma comunicação boa, não tratar o cliente com respeito, porque isso também influencia muito. Sem Eu vejo dúvida. muitas pessoas com técnica boa, mas não tem respeito nenhum com o cliente, desmarca a qualquer momento, não tem ali, não passa uma experiência legal na maca, sabe? Trata de qualquer forma, fala mal de outro cliente com a cliente em maca, isso acontece muito. Então é tudo um ciclo e é um conjunto. Tem que ser feito tudo junto mesmo para funcionar, sabe? É técnica, é experiência, é um bom diálogo, é comunicação, é retorno. Uma coisa sobre fidelização que eu falo muito é sobre a manutenção. Tem muitas alunas que falam assim, ai, Hanna, eu tenho um problema com a cliente voltar para manutenção. Ela fala que gosta do meu trabalho, mas ela não volta, ela não faz. Sabe por que isso acontece? Porque você só lembra da cliente na época da manutenção. Fez um cílios hoje e daqui a 15, 20 dias vai mandar uma mensagem para cliente. Não faz um pós-venda. Não se preocupa em como o cílio está, não se preocupa em seguir a tua cliente, dar um likezinho ali na foto dela. Legal. Não se preocupa. Esse follow-up é muito importante, né? Assim, não se preocupa em ter um relacionamento com o cliente, porque na realidade é um relacionamento. Legal, relacionamento. Eu gosto muito dessa palavra, eu costumo falar também sobre isso. Em tudo aquilo que você faz, você tem que entender que você está atendendo uma pessoa. Sim. Alguém que... a gente comentou aqui antes de começar a gravar nos bastidores, né? Que é uma coisa muito interessante. Você tá lidando com alguém que, para ela ir no seu estabelecimento, fazer ali o procedimento... Para você é mais alguém que veio, né? Você tem, poxa, hoje eu tenho 3, 4, 5, 10 clientes para atender. Mas para aquela pessoa é um momento dela. Sim. E é uma coisa que para ela, às vezes, ela vai sair dali, vai se olhar no espelho e vai falar, nossa, que legal, vai fazer uma realmente diferença a transformação. tão grande para ela. Falam muito sobre que cílios é a transformação, mas pouco se vive isso. É mostrar para cliente que é a transformação, que aquele momento é um momento único. Isso é relacionamento. É relacionamento. É cuidar do cliente. Eu falo muito isso com as minhas alunas porque tem que ter. As minhas clientes, eu me tornei muito amiga das minhas clientes, todas elas. Tanto que quando eu parei de atender, não teve uma que ficou assim, chateada comigo. Todas elas entenderam a minha evolução. Todas elas, quando eu ia viajar, elas amavam. Tipo, ai, minha Leste viaja, minha Leste tá palestrando. Porque elas criaram esse relacionamento comigo. Porque eu não só fazia os cílios delas e sumia. Eu fazia os cílios, mas eu sabia quem era a filha, eu sabia quem era o esposo, eu sabia quem era a mãe, eu sabia da vida da faculdade, a gente conversava, a gente trocava ideia. Realmente, o relacionamento faz diferença no dia a dia. E é o que retém a pessoa contigo. Não adianta fazer um procedimento e sumir. E você ensina isso também na sua mentoria? Ensino dentro do curso. Você não ensina só a técnica? Não vendo só técnica, porque de técnica por técnica você não se mantém, sabe? Não dá pra você ter uma empresa só de técnica. Tem que ter todo o restante. E eu ensino essa parte de vendas, de comunicação, de captação, de fidelização do cliente, de você realmente
criar ali uma empresa que seja rentável, não é uma empresa que hoje funciona e mês que vem não tem cliente, não funciona, faturamento um dia é tal, no outro dia é baixo. Eu ensino elas manterem isso, sabe? Realmente ter constância naquilo que faz. Muito legal. E quem estiver assistindo a gente e quiser falar assim, poxa, eu quero aprender esse negócio aí, eu quero conhecer, como é que faz para te encontrar e poder adquirir suas mentorias e tal? Me segue no Instagram. O primeiro passo é me seguir no Instagram, que é o @HannahSilvaAcademy. Lá dentro eu trago muito conteúdo gratuito. A gente sempre faz lives semanais, que eu falo que é dentro da nossa comunidade, onde eu trago conteúdos tanto voltado para técnica, tanto voltado para a parte de vendas e gestão que uma empresa precisa. E o primeiro passo é realmente me seguir, é estar ali comigo, ali dentro da comunidade. Que aí vai ficar sabendo também de tudo. Sim, né? porque os meus cursos são por lançamento. Inclusive, meu carrinho tá aberto. A gente tá para fechar o carrinho hoje. Legal. O curso Agiliza Leste, ele é por lançamento. Porque eu entendo o seguinte, eu preciso fechar uma turma, gerar o relacionamento com essa turma, conseguir resultados dessa turma, ajudar essa turma para abrir uma outra. Eu não tenho ali, não é qualquer momento que você entra e você tem acesso ao curso. Porque eu gosto de dar atenção, inclusive dentro do curso, um diferencial das aulas é ter as aulas gravadas mais encontros ao vivo comigo. Então eu sempre fecho esse ciclo de encontros ao vivo toda semana ali com as minhas alunas para depois abrir uma outra turma e vir um novo pessoal. É um diferencial, sem dúvida. É a atenção, né, que você consegue dar para a pessoa. E quais os seus planos aí para o futuro? Assim, atualmente, igual eu te falei, estamos passando por mudanças na empresa. Não revelei isso ainda no Instagram, não falei muito sobre isso ainda, mas a gente está mudando o formato da nossa empresa, estamos mudando realmente o estilo, sabe? Saindo um pouco do atendimento e voltando mais para profissionais. Estou com alguns planos sobre mentorias ali VIP, que mentorias realmente a longo prazo, de 6 meses, um ano de acompanhamento. Se você achar interessante, a gente pode fazer uma parceria e eu ensino toda a minha parte. Perfeito. Aquilo que eu sou especialista. Perfeito. Para as suas alunas também. Perfeito. E vai fazer muita diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Podemos conversar sobre. A gente ajuda empreendedores já há muitos anos. Essa é a nossa meta por hora, sabe? Focar mais no online, que é o que a gente já está fazendo. Focar mais em cursos presenciais, só que cursos grandes, eventos. A gente pretende fazer alguns eventos assim dentro do meio, que tá para sair do papel. Legal. Inclusive, eu já vou deixar um convite para você. Nós vamos fazer no dia 20 de julho a 4ª edição da Jornada do Empreendedor, que a gente faz aqui em Caxias. Eu queria até ver depois a gente poder estreitar um pouquinho mais para você vir palestrar para gente. Perfeito, topo muito. E aí a gente fala bastante para sua galera, para galera da beleza. Tem muitas empreendedoras e empreendedores que certamente vão aprender muito. E a gente costuma fazer assim um evento com muito conteúdo, mas muito networking. É a base, para as pessoas se conectarem. Às vezes, assim, você conecta com alguém que não é da sua área, mas que pode ter uma ajuda significativa na sua jornada. Sim. Então, assim, vamos estreitar, vamos conversar mais sobre isso, mas já deixa aí na sua agenda o dia 20 de julho. A gente já está com o palestrante principal já contratado, vai ser o Diego Ribas, que vai ser o palestrante final, o que era jogador do Flamengo até pouco tempo. E vamos ter outros palestrantes que eu quero muito que você possa ser uma dessas pessoas. Perfeito, topo muito. Vamos conversar. Então vamos estreitar. Gostei da ideia. Legal demais. Deixa eu te falar, a gente está caminhando já para o nosso encerramento, já recebi algumas plaquinhas aqui já levantaram nos bastidores. Eu queria te pedir para você deixar assim, uma mensagem para essas pessoas que de certa forma têm esse sonho, esse desejo de empreender, ou que já começaram e estão meio perdidas. O que elas podem fazer além de comprar e de contratar a sua mentoria? O que elas devem fazer para poder alcançar o sucesso nessa jornada tão difícil? Eu sempre falo muito isso dentro do meu Instagram e falo muito para as minhas alunas, que é o seguinte: comece da forma que der para começar e não olhe para o redor, sabe? Olhe para você. O sucesso, ele só depende de você mesmo. Você é a única pessoa que é capaz de ir atrás do que você quer. Não coloque o seu sucesso na mão de terceiros. E é muito o que eu digo, porque às vezes você fica ali pensando, mas não tá acontecendo, não tá fluindo, e culpando outras pessoas, culpando ao redor, e não.
você é o único culpado de não estar acontecendo. Você que tem que correr atrás. E é Muito basicamente bom. isso. Muito bom, parabéns por essa mentalidade. Que ela possa ser propagada, que você que está nos ouvindo possa colocar isso realmente nos seus pensamentos e descruzar os braços e ir à luta. É exatamente isso. Não dá pra ficar sentado esperando. Não, senão não acontece. Nada acontece com a gente sentado esperando. Quando a gente levanta e vai, acontecem muitas coisas, inclusive algumas ruins. Sim. Mas elas fazem parte também do nosso aprendizado. É o processo. Não dá pra você esperar que vai ser tudo muito bom de uma hora pra outra. Vai tudo correr super bem. Verdade. Acontece, é o processo. E você tem que viver o processo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Assim, o tempo voou. O papo foi muito Verdade. bom. A gente conseguiu aqui trocar uma ideia muito legal. Eu quero dizer para você que ainda não segue a Hannah, para ir lá no Instagram, segue a Hannah, aprenda bastante com os conteúdos que ela já coloca lá. E tem uma história que diz assim, que uma pessoa perguntou para outra, como é que eu faço? Você pode me ensinar tal coisa? Como é que eu faço? Aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho 2 formas de te passar esse conhecimento. Uma é através de um conselho e outra de uma consultoria. Qual a diferença? O conselho é de graça, a consultoria é paga. Sim. Então eu quero conselho. Então o meu conselho é que você contrate a minha consultoria. É exatamente E isso. às vezes as pessoas elas têm um temor, né, de investir ou têm medo de investir. E investir em si mesmo e investir em conhecimento é fundamental para você poder crescer e progredir, evoluir e alcançar os seus sonhos. E fica o exemplo da sua aluna que teve uma atitude corajosa. Sim. Eu falei, mana, você mudou é a vida doida, você dela. tirou aluguel. Mas foi uma atitude que mudou realmente a vida dela. Hoje em dia, faz 1 ano e pouco que ela fez isso. Foi na turma de abril, acho que do ano retrasado. E a vida dela mudou. Você entra no Instagram dela, você consegue ver uma outra pessoa ali. Isso é muito legal. Imagina o seu orgulho de ver. Sim, muito. Eu babo muito das minhas meninas. Muito legal. Muito obrigado, Hannah, pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. Pela sua história. Possamos estar juntos aí em outras jornadas da vida e podendo compartilhar aí do seu conhecimento para todo mundo. Muito obrigada, viu? Muito grata pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. Legal, foi um prazer te receber. Galera, obrigado por estarem conosco aqui também no Pode Contar. Aproveite desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, siga a Hannah e vamos em frente, porque tem muita coisa boa ainda vindo por aí. Obrigado, Hannah. Obrigada. Tamo junto, valeu. Foi bonito.